O assunto dessa semana vai ser sobre a autonomia do Bacen. Olá, eu sou o Eric, economista e analista CNP e Pleno, e esse é o VAR Econômico. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma discussão que tem repercutido muito no Brasil, que é a independência do Banco Central. Primeiro a gente precisa deixar claro qual a diferença entre independência e autonomia. No caso da autonomia, o Banco Central pode definir como ele vai fazer para atingir a meta de inflação, mas ele não define qual é a meta a ser atingida. Por exemplo, aqui no Brasil, quem define qual é a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Já nos casos de bancos centrais independentes, o Banco Central define qual é a meta a ser alcançada e como ele vai fazer para alcançar essa meta. O Bacen, que é o Banco Central aqui do Brasil, ele possui autonomia. Já em países como Estados Unidos, Inglaterra e Japão, os bancos centrais desses locais são independentes. Eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico de maneira detalhada como funciona o Conselho Monetário Nacional e qual é o papel do Bacen aqui no Brasil. Mas para facilitar o entendimento desse vídeo, eu vou fazer um resumo sobre o papel do Banco Central. O Bacen possui função estratégica na execução da política monetária no Brasil. E ele possui três funções principais: a função de controlar a inflação, a função de condução da política monetária e a função de regulamentação bancária. No caso da função de controlar a inflação, o Bacen tem como objetivo principal manter a estabilidade de preços e controlar a inflação, a fim de proteger o valor da moeda e promover crescimento econômico sustentável. A outra função do Bacen é a condução da política monetária. Então o Bacen tem como ferramenta a taxa de juros e outros instrumentos para poder conter a inflação e poder influenciar a economia de certa forma. E outro papel muito importante do Bacen é sobre regulamentação e fiscalização do setor bancário. Ele faz isso para poder garantir a liquidez e a solidez do sistema econômico do Brasil e também proteger os depositantes. Mas a gente pode considerar que a principal função do Bacen hoje é o controle da inflação. E o que é a inflação? A inflação é um aumento generalizado dos preços dos bens e serviços. E para conter a inflação, a principal ferramenta que o Bacen possui é a taxa de juros. Aqui no Brasil, a taxa de juros é conhecida como taxa Selic, e ela funciona como um freio econômico. Se o Bacen quiser incentivar o crescimento econômico, ele vai lá e reduz a taxa Selic. E se ele quiser frear o crescimento econômico, ele vai lá e aumenta a taxa Selic. E por que a Selic serve para controlar a inflação? De maneira bem simplificada, se a taxa de juros sobe, o consumo cai e os preços também diminuem. E o contrário também é verdadeiro. Se a taxa de juros cai, o consumo aumenta e os preços tendem a subir também. Então, o Bacen utiliza a taxa Selic para poder estimular ou desestimular a economia. E com isso fazer com que a inflação fique dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a função do Bacen, vamos falar de como funciona essa autonomia dele. A autonomia do Banco Central funciona de certa forma para evitar que o Banco Central seja utilizado como ferramenta política e eleitoral. Por exemplo, próximo do período de eleição, um político ele pode tentar influenciar o Bacen para abaixar as taxas de juros, mesmo sem ser o momento adequado, usando isso para ganhar popularidade e conseguir se reeleger. Então, visando evitar isso, foram feitos mandatos intercalados entre o presidente da República e o presidente do Bacen. O atual presidente do Bacen tem mandato até 2024 e ele foi indicado pelo governo anterior. Então, teoricamente, ele não vai ser forçado pelo presidente atual para tomar decisões baseadas na popularidade eleitoral. Com isso, ele pode tomar decisões de viés técnico. E por que toda essa discussão sobre manter ou não a autonomia do Bacen? Essa discussão acaba girando muito em torno da ferramenta para conter a inflação, a taxa de juros. Existem dois pontos de vista distintos em relação à atual situação da taxa de Selic no Brasil. Lembra que eu expliquei antes de como a taxa Selic funciona para frear a inflação? A discussão toda acaba sendo sobre a taxa Selic. Hoje a Selic está em 13,75%. E o IPCA, que é o principal índice de inflação, está acumulado em 5,77% nos últimos 12 meses. E hoje existe um debate se com o atual nível de inflação, se as taxas de juros não deveriam estar mais baixas ou pelo menos começando a cair. E no primeiro momento isso não aconteceu. Em janeiro teve a primeira reunião do Copom e o Copom decidiu em manter a taxa de juros em 13,75%. Então a taxa de juros vai continuar nesse patamar pelo menos até o final de março. Como eu disse, existem dois lados nessa história. Primeiro a gente vai falar sobre o lado do Bacen. No entendimento do Bacen, as taxas de juros ainda não podem abaixar. E por que isso? Na teoria, a inflação apresentada hoje não é a real inflação do Brasil. Ela estaria sendo impactada
impactada por duas decisões que foram tomadas em 2022. O primeiro fator foi a alteração do ICMS para 17% no máximo nos casos de combustíveis e energia elétrica. Como energia elétrica e combustível impacta quase todos os produtos no Brasil, isso fez com que os preços diminuíssem. E o principal fator é o caso da isenção dos impostos federais nos combustíveis. Isso puxou a inflação para baixo, tanto que no ano passado tivemos 3 meses com inflação negativa, ou seja, deflação. E como essa isenção está puxando os preços para baixo, quando essa isenção acabar, o preço de tudo vai aumentar. Então, na visão do Bacen, a inflação apresentada não é a inflação real. Então, não se pode abaixar a taxa de juros ainda. Agora a gente vai ver o lado político dessa história. Nesse caso, a Selic estar em quase 14% é um impacto muito grande para a economia. E por que disso? Isso está muito ligado ao conceito de custo de oportunidade. Os empresários e as empresas não veem motivo para investir. Hoje no Brasil, a margem de lucro média gira em torno de 15%. Então, se alguém decidir abrir uma empresa, quiser contratar pessoas, investir em maquinário, entre outras coisas, o retorno que ele vai conseguir aproximadamente é 15%. E aí vem o detalhe da taxa Selic. A taxa Selic está em 13,75% e ela é utilizada como base para remunerar os investimentos em renda fixa. Então, pensando nisso, por que alguém decidiria investir em empresa se ela pode conseguir quase o mesmo retorno investindo em títulos de renda fixa e correndo muito menos risco? Então, nessa visão, não existe motivos para investir em uma empresa que não está pagando retorno suficiente para o risco que ela possui. E nisso também temos o lado do consumo. Com essa taxa de juros, pequenas empresas e famílias que querem créditos para poder fazer investimentos, comprar um imóvel ou algo do tipo, não conseguem crédito porque a taxa é muito mais alta. Então, basicamente, quem pode investir não vai querer. E quem quer investir não consegue. Então, muita coisa que o atual governo tem dito é principalmente por causa da taxa Selic. Como existe uma alta necessidade de aquecer a economia para poder gerar empregos e incentivar o consumo, na atual situação com a Selic a 13,75, isso não é possível. Então, na visão política, ao abaixar a Selic, iriam incentivar o investimento das empresas, gerar empregos e com isso aquecer o consumo. Só que tudo isso poderia gerar inflação, o que na visão do Bacen seria um problema, já que a inflação ainda não está realmente controlada. Então, basicamente, essa é a situação atual. O governo quer abaixar a Selic para incentivar a economia, enquanto o Bacen quer aumentar a Selic ou pelo menos manter para frear a inflação. Para complementar, eu trouxe algo que é utilizado no Federal Reserve Board, o Fed, que é o Bacen dos Estados Unidos. O Fed tem basicamente as mesmas funções que o Bacen, só que ele tem uma a mais que é muito importante, principalmente para a atual situação que vivemos aqui no Brasil. O Fed, além de precisar controlar a inflação, ele também precisa maximizar o emprego. Ou seja, ele tem a obrigação de contribuir para o pleno emprego possível, o que significa que ele precisa manter um alto nível de emprego na economia. Então, pensando no atual contexto político, onde o Brasil tem uma discussão entre inflação e economia, o modelo do Fed acaba sendo mais funcional, porque ele tenta equilibrar os dois lados, conter a inflação, mas também gerar emprego. E hoje aqui no Brasil, a principal preocupação do Bacen não é em relação ao emprego, é apenas em relação à inflação. No meu entendimento, mudanças que impactam a política monetária demoram um pouco mais para ser executadas. Elas necessitam de muitos estudos, porque elas impactam diretamente a vida de todo mundo. Então hoje eu não acredito que a autonomia do Bacen seja impactada. Porém, precisamos pensar no modelo mais funcional para o que está acontecendo no Brasil. A economia, ela é cíclica. Se a gente não se adaptar para o atual momento que estamos vivendo, isso pode gerar impactos econômicos para os próximos anos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele tenha contribuído para você de alguma forma. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários que a gente vai buscar te responder. E o principal de tudo, se tiver alguma dúvida, chama o VAR.